Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos dando continuidade aos nossos programas, do Átomo ao Arcanjo, todas as segundas-feiras, às 21 horas. E como eu prometi para vocês no programa anterior, hoje nós vamos trazer um presente para os nossos acompanhantes, para os nossos seguidores. Você que está aí do outro lado, nos seguindo todas as segundas-feiras, vão perceber como o nosso programa vai ficar mais dinâmico, mais intelectual, mais perceptivo, mas tudo, meus irmãos, é a presença de um parceiro querido da TV Nova Luz. Aliás, o mentor disso tudo, ele que faz as vinhetas dos programas, ele coordena toda a programação e é uma pessoa especial. Ricardo vai fazer parte do nosso trabalho. Diz aí, Ricardo, como é que vai ser a sua participação? Olá a todos. Muito obrigado, Leila, pela oportunidade de estarmos montando esse programa, dividindo esse espaço. Eu agradeço muito a sua gentileza de estar permitindo a nossa presença aqui e agradecer também à equipe da TV Nova Luz, que tanto trabalho nos oferece e esperamos sempre responder à altura das expectativas de todos. É assim que nós esperamos realizar esse trabalho. Olha, não vou falar do currículo do nosso irmão aqui, porque senão nós gastaríamos o programa todo e ainda não dava tempo. Ainda não teríamos tempo para falar mais nada, que tem um currículo gigante, mas no decorrer do nosso programa, vocês vão perceber quem é o Ricardo, nosso diretor, o nosso inspirador de tanto trabalho bom nessa TV Nova Luz, que tem levado a tantas pessoas o consolo, a vontade de viver. Isso é muito importante, né, Ricardo? Eu que agradeço, palavras tão gentis. Que isso! E aí, na semana passada, eu vou falando agora do programa, porque senão nós vamos perder tempo, e aqui nós só temos 30 minutos. Se bem que depois da entrada do Ricardo, a gente podia ganhar uns 10 minutinhos a mais nesse programa. Pode sim, pode sim. Pode, né? Então, Pode. na semana passada, nós vimos o capítulo 2. O Ricardo está inteirado, porque ele acompanha todos os programas da TV Nova Luz, que trata da alma dos animais. E como eu fiz uma chamada no nosso programa, pedindo quem tivesse um animalzinho e quisesse dar o testemunho da inteligência dos animais, da sensibilidade, do carinho e tal. Então, nós tivemos uma participação de 6 pessoas relatando casos dos seus animaizinhos. Mas aí nós vamos deixar na sequência do programa. Antes, nós vamos considerar o que nós vimos na semana passada, que eu já vi que muitos dos ouvintes também tiveram algumas considerações a fazer, e o Ricardo vai nos esclarecer muita coisa a esse respeito. Porque nós lembramos aqui, nós dois em off, que Gabriel Delany, ele escreveu isso no contexto do século XIX e XX. Tem mais de 100 anos que ele escreveu todas essas informações que temos dados aqui e que são importantíssimas. Por exemplo, ele falou que muitos homens primitivos daquela época, muitas aldeias que eles visitaram, se comportavam pior do que os animais. E citou os povos primitivos daquela época. E que o sábio naturalista alemão Karl Hermann Bernstein, não sei nem se a pronúncia é essa aí, viajou para o Brasil em 1880 e opinou que aqui também no Brasil tinham povos primitivos, assim, que se comportavam de forma muito primitiva mesmo, né? Tinha até povo que comia um ao outro, eram antropófagos. E aí o Ricardo tem umas considerações a fazer a respeito disso. O que você acha, Ricardo? Bom, a gente tem que observar que havia uma necessidade muito grande por parte dos europeus
que se julgavam mais civilizados, de dominar essas regiões, esses povos, e eles apresentavam as pessoas que viviam aqui de forma bastante primitiva, não como nós vemos hoje, que culturalmente são pessoas diferentes, não primitivas. Havia o contexto darwinista, né, de que se tornou mais tarde uma ideologia, saiu do contexto de meramente do seu material publicado, a origem das espécies, para se tornar um elemento político que justificasse que o mais fraco se submeteria ao mais forte, porque somente os mais fortes sobrevivem. O que é um engano, porque pelo livro de Darwin, são os que se adaptam melhor às condições. E uma das coisas que nós estávamos conversando antes do programa começar, é que os indígenas, principalmente os brasileiros, e também os outros, mas eu estou usando como referência os nossos indígenas, eles eram adaptados à região que eles viviam. Eles usavam poucas roupas, porque não havia necessidade de produzir roupas aqui. Um calor, numa selva, não havia muita condição, diferente dos índios americanos, que eles ensinaram até os brancos a plantar milho, que eles não sabiam plantar milho. Então, os indígenas americanos, por exemplo, usavam mocassins, usavam calças, porque lá fazia frio. Então, eles tinham que se vestir conforme a região. Aqui não. Inclusive, a questão da antropofagia era muito mais uma questão religiosa do que uma questão alimentar. Era um conceito religioso que havia, que somente os mais poderosos guerreiros seriam sacrificados e serviriam como alimento, para que não se comesse os corpos, mas as almas. E nós tivemos um caso de antropofagia por necessidade no século XX, que foi o caso do avião dos Andes, onde as pessoas não tinham o que comer e realmente tiveram que se alimentar dos corpos congelados daqueles que estavam ali. Mas isso foi uma outra condição. Na condição do Brasil, era uma condição religiosa. Inclusive, quando vieram colonizar as Américas, as pessoas trouxeram doenças para cá. E essas doenças, os pajés não sabiam cuidar. Mas os brancos sabiam, porque eles já tinham passado por elas. Então, esse contexto de selvageria é muito mais um contexto justificativo para se tomar determinadas ações contra esses indivíduos e essas sociedades, do que propriamente no sentido de ajudá-las a evoluir. Eles não ajudaram a evoluir, eles as escravizaram. Houve um processo de escravidão que era muito natural para os homens do século XIX, século XVIII, e até mesmo as entradas do século XX, já que o Brasil, no século XIX, foi o último país do mundo a decretar o fim da escravidão, que oficialmente está extinta, mas ainda existe em muitos lugares. É verdade, Ricardo, é verdade. E nós, o que o Gabriel Delany diz é que a semelhança do organismo, do animal e do homem é muito semelhante, é muito parecido. O animal, o homem é 99,6%, não sei a porcentagem ideal, exatamente igual ao animal. Mas também os espíritos dizem que a distância entre o homem e o animal é a mesma distância entre o homem e Deus, mostrando que quando nós nos comportamos como animais, no sentido da violência, da não compreensão da própria vida, né, que mesmo aquele homem primitivo que eles examinaram lá, com aqueles hábitos que eles não consideravam civilizados, porque civilizado era aquele que tinha o hábito da higiene, etc. e tal, mas mesmo aquele homem com aqueles costumes, como você falou, se aqui faz muito calor, para que serve roupa, né?
E lá os índios americanos, eles tinham até mocassins, eles construíam o próprio sapato por conta do frio, senão não sobreviveriam por conta do frio. Então, mas o que nós estamos observando é que nós organicamente, nós somos muito próximos dos animais. Pela essa escalada evolutiva que Gabriel Delany mostra no seu livro A Evolução Anímica, ele mostra de forma muito pedagógica, muito saudável, que nós já passamos por todas essas fieiras e que os animaizinhos são os nossos irmãos mais próximos, né? Assim, e Gabriel Delany tem essas frases assim, a semelhança do organismo do animal e do homem é muito semelhante, mas espiritualmente não. Nós também passamos por uma escalada espiritual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o Will Durant, ele tem, no estudo dele, o Will Durant foi um filósofo, né? Ele falava assim, essas pessoas que dizem a teoria da evolução, que o homem veio do macaco, eu queria ver um macaco compondo aí uma ópera, ou pintando um quadro como de Renoir, ou fazendo uma escultura como de Rafael. A gente não vê em que momento que o homem possa ter vindo do macaco. Então, o que você acha desses estudos? Olha, por mais que realmente nós não veremos macacos fazendo esse tipo de trabalho, um outro filósofo chamado Lyart, eu acho que é Lyart, ele coloca o seguinte: uma aranha, por mais bela que seja a teia que ela constrói, ela nunca será mais do que o pior dos artesãos de tapetes, porque ela sempre só vai fazer aquela mesma teia sempre. Por mais que nós julguemos bela e inteligente e de que nós não faríamos uma teia daquela, realmente não. Mas nós temos a capacidade cognitiva do aprendizado, o que a pobre aranha não tem. Então o processo evolutivo dessas espécies irá se dar no momento em que elas tiverem consciência de si próprias. No momento em que aquele princípio espiritual, podemos chamá-lo assim, aquele princípio inteligente, chega a um instante em que toma consciência de si mesmo, ele já está em condições de ser promovido, né, digamos assim, usar esse termo meramente didático, não é assim que acontece, mas vamos colocar dessa forma, ele vai se promover a uma condição de espírito. Mas ainda um espírito bastante, simples e ignorante, como diz Kardec, no sentido de que ele vai ter que fazer toda uma escalada também evolutiva como espírito. Se ele teve toda uma evolução, né, dormindo, podemos dizer assim, enquanto, animal ou antes de se tornar pré-espírito, podemos chamar assim, no momento em que ele toma consciência de si e torna-se espírito, como nos diz o Livro dos Espíritos, né, esse instante ele passa a ter, entre aspas, o conceito de espírito. E nesse conceito de espírito ele começa a entender e a criar o seu processo cognitivo para saber o que é A, o que é B, o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é crime, é toda uma escalada, né, podemos chamar assim, né, todo um processo contínuo de aprendizado até se alcançar a perfeição relativa. Porém, essas ditas, almas animais não evoluem só na Terra, é que nós temos uma visão muito terriana das coisas, muito bairrista. O processo evolutivo, ele ocorre no universo. Então um animal que para nós ele digamos assim, só responde por seus instintos, muito provavelmente em outras esferas,
onde há um entendimento maior de quem também cuida desses animais, eles passem a deixar essa condição instintiva e uma inteligência primitiva começa a se formar para ele alcançar o estado de autoconsciência. É verdade. Então, em resumo, a gente pode dizer, eu acho que em resumo a gente pode dizer assim, a diferença entre a consciência hominal e o animal o homem pode planejar o seu amanhã, ele tem consciência do seu existir, né? Aí a gente volta a Descartes, penso, logo eu existo. Então, se o homem tem consciência do seu existir, ele pode planejar o seu dia seguinte. E o animal ainda tem esse pensamento mais fragmentado, ele é repetitivo, ele repete da sua espécie, ele não consegue se libertar, vamos dizer assim, não é libertar, mas ele está numa escalada dentro da sua espécie, que é a consciência do animal, já ainda é princípio espiritual, não chega-se ainda uma individualidade. Ou o animal, a gente pode dizer que o animal tem individualidade. O que você acha? Todos têm individualidade, mas todos nós, animais ou não, necessitamos viver em grupo. Por mais que se diga que uma formiga, a inteligência dela é coletiva, se você deixar uma formiga só, ela vai procurar a sua coletividade. Uhum. Então ela também é um indivíduo procurando sua coletividade. Por mais que não compreendamos ainda como funciona essa individualidade, porque nós só vemos uma sociedade ou uma, digamos, entre aspas, né, um princípio coletivo. Não há ali a contextualização do indivíduo. Cada indivíduo promove o seu trabalho em prol da sociedade. Tanto que tentaram muitas vezes, principalmente na época da nossa era industrial, promover um conceito semelhante da experiência das formigas. Operários, eh, exército, eh, a rainha ou os superiores. Então havia, na nossa sociedade industrial, uma visão equivocada, né, para alguns autores, de um grupo de pessoas que agiam como uma sociedade eficiente como a das formigas, mas nós não somos assim. Nós já chegamos em um outro patamar. E lembrando também que o animal ele não tem ideia de presente, passado e futuro, ele tem ideia do que é. Uhum. Quando você sai de casa e der a lua ao seu cachorrinho, que já evoluiu muito, desde os primeiros animais que nós domesticamos, os nossos animais domesticados hoje, ou seja, aqueles que têm o nosso convívio, são extremamente dóceis, a não ser que você promova a violência naquele animal, oriundo da sua própria violência. Se você não promove a violência, que para o animal é oriunda do medo, ou seja, ele tem medo, então ele vai agir violentamente. Se ele não tiver medo, ele só vai agir violentamente se tiver fome. Então aquele animal não tem ideia. Se você sai e deixa seu cachorrinho em casa, quando você volta, a alegria dele é grande. Mas talvez na consciência dele esteja o fato que você saiu e entrou, mas não o tempo que você passou. Da mesma forma que nós não conseguimos ser atemporais. O nosso futuro é atemporal. Eu vou viver o meu presente como eu vou viver o meu passado e vou ver o meu futuro, tudo ao mesmo tempo. Não é uma condição de instantaneidade, pelo contrário, a fronteira ampliada é o presente, o passado e o futuro sendo vistos todos como um presente. E o animal, infelizmente, está aprendendo ainda a ver o presente. Ele não sabe o que é o presente. É verdade, com certeza. Essa semana nós vamos dar continuidade a esses estudos, meus irmãos. Vocês veem que é um estudo lindíssimo. E nós estamos aqui com Delane, quando ele diz assim: ele encontrou nas pesquisas com os animais a curiosidade, o amor ao próprio, a imitação inteligente, a abstração, a linguagem entre eles se comunicam, a idiotia animal com um certo retardo, o amor conjugal, o amor materno,
o sentimento estético e até o amor ao próximo. Então, o animal tem todo esse potencial, porque nós fomos criados por Deus com potencial nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial do amor e da sabedoria. E iniciamos a nossa escala evolutiva na condição de unicelulares. E a gente veio como princípio espiritual, nosso princípio espiritual veio evoluindo nesses reinos, né? Nesses reinos do crescimento criado por Deus, o reino vegetal, o reino animal, até chegar à consciência hominal. E agora, nessa consciência, nós temos a certeza ou temos condições de compreender que somos seres siderais. Como o Ricardo falou, nós podemos estar aqui na Terra, que é uma grande escola, desenvolvendo o nosso pensamento, como nós podemos, numa próxima encarnação, não necessariamente voltar aqui. Podemos continuar a nossa evolução em outro mundo habitado nesse imenso universo, assim como os nossos irmãos, os nossos animaizinhos. Essa transformação, ou seja, esse momento exato em que o animal vai ser bípede, né? Vai levantar-se e começar a articular som com a sua boca e não só buscar o alimento no chão, esse momento a gente não sabe exatamente aonde que vai acontecer, porque demora bilhões de anos, né? O fato de nós nos tornarmos bípedes e elevar a nossa cabeça, sustentar a nossa cabeça e andar só com as nossas pernas, demoramos milhões de anos, né, Ricardo? Para alguns, algumas dezenas de milhões de anos. Né? Hoje, há pesquisas, né, que mostram que nós não estamos aqui apenas a nossa inteligência, né, a nossa percepção de homens socialmente inteligentes não está só há 5.000 anos. Já a presença de 10, 12, 14 mil anos atrás, do homem já vivendo em grupos sociais, em pequenos vilarejos, já com a ideia de um Deus, de hierarquia, né, de relações de poder. Então já havia grupos sociais muito antes da Idade do Bronze. Né? Lá no Museu de História Natural que eu fui no México, eles colocaram uma data do Homem Sapiens Sapiens, que teve o Homem Sapiens, depois o Sapiens Sapiens, de 32 mil anos atrás. 32 mil anos atrás, eles botaram mais ou menos essa data. Que eu acredito ainda ser muito aproximada. Ela talvez ainda não corresponda à verdade, porque nós não temos essa percepção ainda de quando aconteceu, porque muito se perde. As camadas de solo vão cobrindo umas às outras, e é como a gente costuma dizer de pesquisa arqueológica, né? Quando a gente desenvolve tecnologia, a gente diz, você quer desenvolver tecnologia como pesquisa arqueológica? Ou seja, quanto você mais cava, mais coisa você encontra. E até onde você quer ir. Né? Então, hoje, já estamos conseguindo alcançar esses 15 a 30 mil anos, e os arqueólogos eles são bastante flexíveis nessas datas, porque não há como saber precisamente se é 30, se é 20 ou se é 15, porque muito se altera. O que Muitos fósseis se encontraram, né? Já tem... Ou não se quem encontram, sabe né? precisar a data, a idade e tudo mais, né? Não é só o fóssil, é preciso você encontrar artefatos junto com o fóssil. Se você encontrar um fóssil humano, você muitas vezes acha que é só um ser primitivo que caiu aqui e foi enterrado aqui. Mas, quando você encontra com um cajado, com uma faca, com algo de barro, um jarro de barro,
Aí a coisa muda de figura. Espera aí, esse ser primitivo, ele já tinha um processo evolutivo aí. Então, como é que a Uhum. gente vai trabalhar esse processo desse indivíduo? E da mesma forma, acontece com os nossos animais. O animal do século XV, do século XIV, era um animal bastante primitivo. Os cães eram cães de ataque, eles não eram cães de companhia. No século XXI, os nossos animais são animais de companhia. Nós não temos animais de caça, né? Os mesmos animais de caça, eles estão evoluindo, eles não estão só mais caçando, as pessoas não querem só ter um animal para ajudá-lo na caça, eles precisam de um animal que lhe faça companhia. E por isso, olha, como o nosso tempo está correndo, eu quero colocar a participação dos nossos parceiros de estudo, que eu quero te mostrar que coisa mais bonitinha. A Cristiane, que é uma das nossas seguidoras, ela ficou emocionada de falar do seu cachorro Gucci, que é uma raça Shih Tzu. Eu nem sei, se você conhecer essa raça, você me fala. Eu conheço o cão. Ele é branquinho, com umas orelhinhas assim, todo bonitinho, eu não entendo nada de raça. É uma raça Shih Tzu, ou Shih Tzu, do Tibete. Ele vê os espíritos, diz ela que ele vê com certeza os espíritos, que quando o espírito é bom, ele fica latindo e balançando o rabinho assim, e quando o espírito é ruim, ele late forte, como que para espantar os espíritos. De modo geral, ele é um cachorro silencioso e sente ciúme, muito ciúme, quando se aproxima outro cão da vizinha que vai visitá-los e tal, ele não é amistoso, a não ser que ele goste daquele cãozinho, ele sente muito ciúme. A Tereza Cristina, que é outra seguidora nossa, ela falou do seu cão que chama Black. Ela não falou a raça dele. Ela disse que ele é muito parceiro, especialmente quando um dos seus filhos teve depressão, o cachorrinho não saía de casa nem para ir na porta, ele ficava ali juntinho do filho que estava com depressão, ficava tentando agradar, fazer gracinha para o rapaz, lambendo as mãozinhas, ele ficava simplesmente parceiro naquele momento de dor do rapaz. A Maria Rosalém, ao contrário, me mandou uma gravação onde a galinha chocava 3 filhotinhos de gato. Os gatinhos nasceram e a galinha abriu as asinhas, tomou conta dos gatinhos para aquecer os gatinhos. A Karina, que na vez passada eu citei o nome dela, porque eu vou no aniversário do cachorro dela, do Luke, e o Luke, eu nunca vi um cachorro parecer gente, porque ele sentava na cadeirinha, assim, perto do bolo, esperava todo mundo cantar parabéns, e demonstrando uma alegria, você vê a alegria no olhar do bichinho em comemorar o próprio aniversário. E ela contou agora, acrescentando a esperteza do animalzinho, que quando o Luke completou 2 anos, o diagnóstico dele foi de leucemia. E ele foi tratado com passe e água fluidificada e se curou. Ela não é espírita, mas ela procurou uma reunião aí que tinha tratamento para os cães e conseguiu. E ela tem uma comunicação com o Luke que ele fala, quando ele quer chamá-la, ele só fala assim, au, ele não fala mais nada, ela já sabe que ele está chamando. E quando ele quer concordar com o que ela está falando, ele aperta os olhinhos, tipo assim, sim, sim, ele está concordando com o que ela está falando. Aquela famosa frase, né? Sim, entendo. Sim, entendo. Pois é. Vou só ler todos eles, que depois vou para você tecer uma consideração também. A Rosana Mota tem 2 labradoras, que eu também não sei que raça é essa. Uma chama Julie, é preta, e depois que ela foi incinerada, que fizeram a cerimônia de incineração, que ela morreu, quando foi, daí uns dias, às 5 horas da manhã, ela viu ele entrar dentro da casa, mostrando que realmente o bichinho tem alma, porque o corpo dele foi incinerado. E o bichinho voltou lá para mostrar que ele continuava vivo na realidade espiritual. E a Chiara, que é o outro labrador, que é amarela, viveu 15 anos,
esperou a chegada do seu marido, porque ela estava com câncer, estava morrendo, mas ela não morreu enquanto o dono dele não chegou para ela morrer junto com o dono. E, por fim, a Rosângela contou da sua cachorrinha Mel, que é muito carinhosa e tal, mas fez questão de relatar um poodle de uma amiga chamada Bequinho. Você não vai guardar esses nomes todos, mas só o evento. Teve um fenômeno impressionante, que quando a sua dona adoeceu, foi para o hospital, ele ficou muito amuado. E quando ela teve alta para morrer em casa, o bichinho começou a adoecer e ele foi morrendo devagar e a mulher foi melhorando. Era como que se ele estivesse querendo dar o fluido vital dele para a mulher se salvar. E ela, a mulher, acredita realmente que o bichinho morreu para salvar a vida dela, que ela se curou. Olha que coisa impressionante que é essa convivência com esses nossos irmãozinhos inferiores, né? Inferiores, não. Bom, inferiores... Diferentes. Diferentes. Em termos espirituais, eles ainda têm uma caminhada a fazer. Então, mas a gente pode ver que em todos esses exemplos, que todas esses casos apresentados, né, todos eles têm uma relação muito calorosa, muito amorosa entre os seres, sejam eles ditos irracionais e nós racionais. Os animais têm sua linguagem, sua percepção, que não necessariamente é a nossa atual. No passado, nós tínhamos um olfato bastante aguçado, mas com o passar do tempo, nós deixamos o olfato de lado, simplesmente só usamos ele para nos alimentar hoje, para darmos mais valor à nossa visão. Mas os animais ainda têm a percepção extremamente ativa do olfato, e nós exalamos odores, tanto materiais quanto espirituais, que os animais sentem. Então, muito dessa sensibilidade animal vem mais do olfato, da sua percepção olfativa e também auditiva, do que propriamente visual. Sentir os espíritos, todos nós sentimos quando nós éramos criança, mas o que nos ensinam desde que nós somos pequenos? Que espírito não existe, que fantasma não existe, que é fruto da nossa imaginação, que tudo isso é uma ilusão. Então você passa a acreditar naquelas palavras e naturalmente deixa de enxergar os espíritos que você enxergava na infância. Na terna infância, se você tivesse a capacidade de vê-los. Nem todos têm essa capacidade, assim como nem todos os animais têm a mesma percepção auditiva e olfativa. Os animais também têm suas diferenças. Um animal de um focinho pequeno não tem a mesma capacidade olfativa do animal de um focinho grande. Portanto, essas nossas percepções dos espíritos são bloqueados por nós mesmos. Sejamos pais ou avós que ficam dizendo: meu filho, não vê esse negócio de fantasma não, fantasma não existe, é tudo ilusão, é tudo mentira. Obviamente, quem vê, bloqueia, porque não quer ver mais, porque aquilo não existe. E Os animais não. Ao longo das encarnações todas, porque a gente era... Quem via espírito num grau qualquer era bruxo, feiticeiro, era queimado, né? E o próprio medo nos bloqueia isso. Nosso medo deseducado. O animal não tem medo. Para o animal, uma pessoa física ou um espírito é alguém. E a percepção dele, visual, provavelmente, muitas vezes pode ser a mesma. Quantos foram atacados iam ser atacados por animais selvagens que no meio do caminho desistiram e fugiram? O que aquele animal viu para cometer aquela fuga? Não fomos nós. Então, alguma coisa ele viu que ele fugiu. Não é sempre que isso acontece? Não. Não é sempre que acontece, mas acontece. E a gente procura alguma razão para aquele evento. Né? Na ciência, a gente costuma dizer que a razão responde pela razão. E a técnica responde pela técnica. Então, muitas vezes, nós procuramos a razão naquilo, mesmo
que essa razão seja especulativa, imaginativa. Mas uma razão existe, uma causa existe. É. E os animais têm essa percepção porque nunca ninguém bloqueou nos animais a percepção dos espíritos. Então, eles vão ver espíritos. Eles vão sentir nossas doenças. Existem, hoje, existem muitos casos relatados de pessoas que tiveram crises hipoglicêmicas que quase foram levadas à morte, que quem salvou foi o animal, que saiu porta fora de casa e latia para quem estivesse passando na rua, e as pessoas foram verificar e encontraram alguém desmaiado. Então, nós sabemos que os animais percebem crises hipoglicêmicas muito antes do remédio poder perceber, do Quantas teste. pessoas têm no animal de estimação um grande parceiro, né? Uma Sim. parceira. Eu me lembro da história do padre Germano, lá em Paris, que o cachorrinho dele ele fazia confidência ao cachorro, porque é uma psicografia de Chico Xavier que nos emociona muito, Sim, porque ele conheço. dizia, ele não podia, aquelas pessoas da elite vinham confidenciar com ele aqueles crimes hediondos que eles praticavam, ele não tinha ninguém para confidenciar. E ele confidenciava para o seu animalzinho, e o Chico conta que quando aparece a figura do padre Germano, ele está seguido do seu cão. O cão o acompanha na dimensão espiritual, que coisa linda, né? No caso do nosso lar, quando as equipes retornavam das suas viagens na erraticidade, onde haviam os necessitados, eles sempre estavam acompanhados de cão-guias. É lindo demais. E aqui, Ricardo, para nós terminarmos, porque Delane falou sobre a curiosidade, ele citou os patos selvagens, os cabritos monteses e os macacos ter o exame atento. Então, ele fez assim várias observações que eu convido o leitor a ler, porque é muito interessante ele falar da imitação inteligente, o orangotango, orangotango e o chimpanzé. Orangotango. 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 Isso. Esse tipo de macaco e também o chimpanzé aprende a abrir e fechar, né, as fechaduras. Os cães, as cabras e gatos aprenderam a apertar campainha. Então, ele cita assim, eu não vou citar todos os nomes aqui, porque as nossas amigas já deram um bom exemplo para a gente preencher o nosso programa, que já está no final, né? Já estamos nos dando os 10 minutinhos que a gente se permitiu dar, né? Assim, então, no próximo estudo, a gente dá continuidade também esses históricos, porque eu achei linda a questão do sentimento estético. Eu nunca podia imaginar que o animal tivesse sentimento estético. E aí ele fala que as aves femininas que escolhem o seu parceiro pela plumagem. Olha que coisa linda. Então, nós temos assim um material enorme ainda para a gente explorar. E eu quero dizer a você que eu estou muito feliz com você do meu lado aqui, porque eu acho que o nosso programa vai ficar mais rico, nós vamos ter mais participações, porque agora não é um só pensamento aqui, são dois para a gente abrir o coração. Leila, eu não sei como agradecer a gentileza de você ter me convidado. Não é gentileza, é egoísmo puro. E eu recomendaria, já que você tocou nesse assunto, das pessoas assistirem um filme Na Montanha dos Gorilas, que é a história de uma pesquisadora, uma antropóloga, que eu não me lembro o nome dela, mas ela viveu na Montanha dos Gorilas durante muitos anos e começou a estudar o comportamento social dos gorilas, ao ponto em que ela foi aceita dentro daquela sociedade, porque ela realizava os mesmos mecanismos de comunicação. Então, eles tinham um processo de comunicação não verbal. Eu não coloco aqui a palavra primitivo, porque eu não posso considerar um processo de comunicação primitivo dentro daquilo que o Espiritismo nos ensina,
Eles nos ensina, o Espiritismo nos ensina que a gente tem que compreender, tem que ser tolerante com todas as formas, de todas as formas, com todas as formas. Então, eu não posso dizer que é primitivo, é uma comunicação daquele grupo, e é uma comunicação que se repetiu, se repete em todos os grupos de gorilas. Seja um gorila da África quanto um gorila que esteja na Ásia, ele vai ter o mesmo comportamento social. Então, essa antropóloga descobriu esse mecanismo e fizeram um filme chamado Na Montanha dos Gorilas. Eu acho que o título é esse, que Eu vale já a vi pena esse ser visto. filme, é lindo demais, é um filme antigo, né? É bem antigo. É lindo esse filme, vale a pena ver. Aquela atriz foi brilhante, mostrando, ela passou a andar igual os gorilas, a querer se entender com eles. É maravilhoso mesmo, Ricardo, bem lembrado. E a Então, gente vê que os animais são muito mais capazes do que nós acreditamos. o que Ou julga a a nossa nossa filosofia. vaidade, né, julga. Como disse o grande Shakespeare, do que julga a nossa vã filosofia, Vã né? filosofia, e é uma Hoje vã em dia, até filosofia as mesmo. árvores se comunicam lá por baixo, pelas raízes, né? Já tem pesquisa sobre isso. Então, Sim, o que a gente conclui é que a gente sabe nada de nada, mas temos o esforço grande de abrir a nossa mente para a grandeza do nosso Pai. Vamos nos despedir, então. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que nos acompanharam até aqui. Tenho certeza que estão tão felizes quanto eu por esse grande ganho que o nosso programa teve. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. até lá, meus amigos. Muito obrigado.